Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h02, voltamos com o primeiro jornal da Prever FM e estamos recebendo aqui no estúdio o médico infectologista, diretor de assistência do Serviço de Ambulatórios Especializados em Infectologia, Dr. Domingos Alves Meira. Está aqui no estúdio o Dr. Alexandre Naime Barbosa. Dr. Alexandre, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Muito bom dia, Márcio, muito bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Doutor Alexandre, quando se fala em infectologia, a gente se lembra de HIV, né? E nós tivemos entrevistas recentes aqui falando a respeito da evolução nos tratamentos. Se a gente for voltar no tempo, preconceito, a quantidade de medicamentos que se tomava num único dia, né? Nós avançamos muito com relação ao tratamento do HIV, né, doutor? Avançamos demais, Márcio. Eu vou contar duas coisas que parecem completamente paradoxais, que na verdade mudaram completamente a forma de encarar uma pessoa que vive com HIV. Aliás, esse é o termo correto para se referir, né? Antigamente as pessoas falavam soropositivo ou até mesmo aidético, que Exatamente. São palavras que objetificam ou acabam tendo um preconceito, estigma muito grande. Hoje é uma pessoa que vive com HIV, tem gente que vive com diabetes, tem gente que vive com hipertensão, Verdade. Tem gente que vive com HIV. Eu vou te contar duas coisas que o tratamento atual para as pessoas que vivem com HIV mudaram completamente. Primeiro, hoje, quando entra um paciente no meu consultório, caso novo, acabou de descobrir que se infectou pelo HIV, eu posso dizer para ele com toda a segurança, tomando a medicação, você vai ter a mesma expectativa de vida que qualquer pessoa da tua idade. Então, hoje em dia, a gente normalizou a expectativa de vida de pessoas vivendo com HIV, graças à potência, à barreira genética que o tratamento atual traz. E sem efeito colateral, sem aqueles eventos indesejados que aconteciam com o chamado antigo coquetel. Segundo ponto fundamental, que mudou completamente como se encara o HIV/AIDS. Uma pessoa em tratamento hoje em dia, ela não transmite o vírus. Ela pode, inclusive, ter relações sexuais desprotegidas que não transmite, ou seja, indetectável que o tratamento produz, a indetectabilidade, zera a carga viral no sangue, significa não transmissão. Então, os dois grandes desfechos negativos, os grandes pesos que o HIV tinha, que era você morrer mais cedo, morrer rápido e transmitir, hoje não acontecem mais graças a esse tratamento atual, que é bastante fácil de tomar e funciona em 99% dos casos. E os casos aumentaram, doutor? Mesmo com a evolução no tratamento, medicamentos à disposição, os casos aumentaram de HIV? Infelizmente, eles vêm numa toada de manutenção e em alguns estados do Brasil, crescimento sim. Mesmo com todas as técnicas, com todas as ferramentas de prevenção que a gente vai discutir, nós temos a cada ano cerca de 40 a 45 mil novas pessoas que se infectam pelo HIV. Isso principalmente em algumas populações. Você perguntou sobre aumento. Uhum. Sim, nós estamos tendo aumento do número de casos, principalmente nas pessoas mais jovens, entre 13 a 19 anos, entre 20 a 24 anos. Nesses segmentos, sim, há um aumento em relação aos anos anteriores. O que falta? Mais orientação, uma campanha mais dirigida, no seu entender? Na verdade, Márcio, eu vou te fazer um paralelo com uma outra situação de prevenção e vou te mostrar algumas pesquisas que a gente chega na conclusão que não falta informação. Falta transformar essa informação numa mudança de hábito. Por exemplo, vamos mudar o cenário. Vamos falar sobre beber e dirigir. Todo mundo sabe que não pode beber e dirigir. Mas, infelizmente, no noticiário você deve dar essa notícia. Toda semana, ao menos, tem lá um motorista bêbado que causou acidentes, que causou morte. Em relação ao HIV, é a mesma coisa. Existe uma pesquisa que é feita a cada 2 anos, chamada Pesquisa de Hábitos, Costumes e Atitudes da População Brasileira. Lá se pergunta sobre tudo. Alimentação, se você elimina os criadores do Aedes aegypti. E tem uma pergunta que é a seguinte: você concorda que a camisinha, preservativo feminino, masculino, é a forma mais eficaz de proteger contra HIV
e outras infecções sexualmente transmissíveis, 94% da população diz, concordo, camisinha é a melhor forma. Próxima pergunta. Na sua última relação sexual casual, não estou nem falando de parceiro fixo, estou falando de sexo casual, você usou preservativo? Menos de 50% usaram. Ou seja, a pessoa tem a informação. Tem a consciência. A consciência ela não tem. Mais ou menos, é verdade. Ela tem a informação. Exato. Por exemplo, a gente sabe, vou dar outro exemplo, outra analogia. Nós sabemos sobre os hábitos alimentares, sabemos que nós não devemos comer muito alimento processado, com muita gordura, com muito carboidrato, mas transformar essa informação numa mudança de atitude, num hábito, esse é o ponto. E com HIV não é diferente. Então, por esses motivos, por nem todo mundo transformar a informação de que se deve usar a camisinha, e você sabe, por décadas, nós ficamos no que a gente chama de ditadura do látex, né? Use camisinha, use camisinha, use camisinha, batendo nessa tecla sempre. Mas nem todo mundo usa. Por isso, nós tivemos que pesquisar outras formas de prevenção, né? Introduzindo medicações para que pudesse cobrir esse gap, esse nicho de pessoas, que na verdade é muito grande, né? Que não adere ao uso de preservativo em todas as relações. Doutor, e a parturiente, e a mulher grávida também? Se de repente ela é portadora do vírus HIV, ela vai passar isso para a criança? Se ela é uma gestante vivendo com HIV, se ela se descobre, né, na maioria dos casos. E aí eu vou dar uma ótima notícia, falando da nossa cidade. Botucatu já recebeu e foi recertificado, já acontece isso há 10 anos, com o selo de erradicação da transmissão vertical do HIV. O que é transmissão vertical? É quando a mãe transmite para o filho. Por conta da boa para excelente rede de atenção básica à saúde, aqui na nossa cidade, todas as mulheres que se descobrem gestantes são testadas para HIV e outras ISTs no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre de gestação. E se a infecção pelo HIV é detectada em algum desses momentos, ela já entra nesse tratamento que eu citei, que deixa a carga viral, que acaba com o HIV no sangue, e não tendo HIV no sangue, a mãe não transmite para o filho, para o bebê, para o recém-nascido. A transmissão pelo HIV, uma curiosidade, ela acontece no canal do parto, a transmissão materno-fetal, quando a mulher rompe a bolsa e o bebê começa a escorregar pelo canal do parto. É aí que 99% das transmissões materno-fetais acontecem. Então, se durante o trabalho de parto, eu, infectologista, já entrego a gestante indetectável do HIV para o obstetra, ele pode inclusive fazer o parto normal e a criança nasce sem HIV. Botucatu, como eu te disse, há 10 anos não tem nenhuma criança que nasceu com HIV por conta desse grande programa. Notícia, hein? Grande notícia. Doutor, e a importância desse ambulatório, né, que tem o nome de uma pessoa, uma das grandes entrevistas que eu fiz na minha vida, doutor Meira, né, que tem o nome do doutor Domingos Alves Meira. A importância de termos um ambulatório desse naipe aqui em Botucatu. Esse serviço de ambulatórios, né, que o ano passado, setembro, nós comemoramos 20 anos de funcionamento, mudou completamente a forma com a qual as pessoas vivendo com HIV daqui de Botucatu e também da região, a gente atende uma população aí que beira 1 milhão a 2 milhões de pessoas na nossa circunvizinhança. Temos lá quase 2 mil pessoas vivendo com HIV sendo atendidas. Mudou completamente, porque antes de 2004, essas pessoas eram atendidas em ambulatórios comuns do Hospital das Clínicas, com todo o cuidado que se podia fazer, mas elas, por questões, infelizmente, que a gente já sabe, né, de estigma e de preconceito por parte da população que não tem acesso a todas as informações, acabavam sendo discriminadas, já se sabia quais salas elas eram atendidas, elas não se sentiam à vontade, muitas vezes não iam na consulta. Esse serviço foi criado para ter um ambiente humanizado. Então, o site de infectologia Domingos Alves Meira, ele fica num lugar separado, até fora da área ali da Unesp de Rubião Júnior, fica no comecinho da rodovia Antônio Botignoli ali,
perto do Pontilhão, e ali eles têm um local especial, dedicado, onde o atendimento é humanizado e também multiprofissional. Não é só médico infectologista que existe lá. Nós temos enfermeiros, psicólogas, fisioterapeutas, farmacêuticos, fonoaudiólogo, dentista, toda uma equipe de saúde preparada para atender as demandas de uma pessoa vivendo com HIV, mas também preparada para atender outras doenças relacionadas, como hepatite B, hepatite C. A gente tem um ambulatório dedicado específico à prevenção. Daqui a pouco a gente vai discutir outras formas de prevenção ao HIV. Tem lá um ambulatório de PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Atendemos também pacientes com PEP que se expuseram ao HIV. A gente tem mecanismos de evitar a infecção após a exposição, após o ato sexual. Então essa estrutura que já tem 20 anos se solidificou não só na assistência, mas também em relação ao ensino. Então todos os alunos de medicina dos últimos 20 anos, desde 2004, da Faculdade de Medicina aqui da Unesp, passaram por esses ambulatórios, aprenderam a tratar pessoas com HIV lá, residentes da nossa área de infecto e de outras correlatas, pós-graduação, e se faz muita pesquisa científica de alto nível. Então hoje a infectologia da Unesp é uma das principais produtoras de ciência, de dados sobre HIV e outras doenças relacionadas. Doutor, e como funciona essa profilaxia pré-exposição? Então, essa foi uma das ferramentas que revolucionou a questão de prevenção ao HIV. Então, isso, na verdade, esse conhecimento começou a ser criado lá em 2010. Ainda estava comentando aqui com o Leandro, né? Em 2010, finalzinho de 2010, a gente foi para a MTV dar uma entrevista tinha um programa do Lobão que chamava Debate MTV. E naquela época, veja como uma coisa, às vezes a informação demora a chegar. O título do programa era o seguinte: a camisinha ainda é a melhor forma de prevenção ao HIV? Eu estou falando de 2010, são 15 anos atrás. 15 anos. Esse era o título provocativo. O programa tinha essa pegada, né, de fazer uma provocação. Porque naquela época saíram os primeiros resultados de estudos, o estudo IPREX, mostrando que se eu tomasse um comprimido todos os dias, pessoas que não têm HIV, mas que acabam tendo relação sexual sem proteção, um comprimido todos os dias impedia a transmissão pelo HIV. E esse conhecimento existe desde 2010. Aqui no SUS, no Brasil, nós começamos a fazer isso, a medicação chegou em 2018. É um comprimido só, que tem dois componentes, o nome comercial é Truvada. Você toma todos os dias e não se infecta pelo HIV, mesmo que você tenha relações desprotegidas com uma pessoa com HIV que não esteja em tratamento. Então, hoje nós temos mais de 300 usuários, né, porque não são pacientes, eles não têm a infecção pelo HIV, que fazem uso de PrEP lá no SAI, medicação gratuita com retirada pelo SUS, uma consulta a cada 3 meses, e essas pessoas ficam completamente protegidas em relação ao HIV. Aí muita gente pergunta, né? E as outras ISTs? Era a próxima pergunta. Porque é automático, lógico. Realmente a PrEP protege somente contra o HIV, mas as outras ISTs, todas elas são tratáveis. Então, se o indivíduo, por exemplo, acaba se infectando com clamídia, com gonococo ou com hepatite C, que são as principais, até porque ele tem que ir em consultas a cada 3 meses, a gente consegue detectar e tratar. São doenças tratáveis e curáveis. Então, a doença que tem mais impacto, que não tem cura, tem tratamento, mas não tem cura, que é o HIV, a gente consegue prevenir em 100% dos casos em pessoas que fazem o uso correto, rotineiro, todos os dias desse comprimido. E como a pessoa ela pode ter acesso a essa PrEP? Ela chega lá e fala o quê? Oi, quero fazer PrEP. É só isso. Simples desse jeito. Para que se tenha um atendimento efetivo em doenças infecciosas, você não pode pôr barreiras, você não pode colocar obstáculos. Porque naquele dia que a pessoa está motivada, por exemplo, ouviu essa entrevista e ela quer fazer, depois a gente divulga o telefone de contato,
é necessário, lembra que eu falei? Humanização, acolhimento. Então, a nossa equipe é treinada para receber todas as pessoas que têm interesse. E quem tem indicação de fazer a PrEP, né, a profilaxia pré-exposição? A pessoa que se sente vulnerabilizada. Se ela acha que ela precisa, é porque tem alguma coisa nos seus hábitos sexuais que a vulnerabilizam. E funciona em 100% dos casos. Vou contar a experiência do município de São Paulo. Lembra que eu falei que em jovens, principalmente na faixa de 13 a 19 anos, nós estamos tendo aumento no número de casos. Uhum. Isso não acontece na cidade, no município de São Paulo. Apesar de gigante, 12 milhões de habitantes, São Paulo tem uma excelente rede de atenção básica. E a PrEP está nos postos de saúde. Então, em São Paulo, nós estamos vendo uma queda importantíssima no número de casos novos a cada ano por conta da implementação da PrEP. Então, as pessoas, se não conseguem usar o preservativo, tem lá esse comprimido que elas podem tomar todo dia. Então, a partir do momento em que você tem para homens, pessoas que nasceram com pênis, 7 dias de uso da medicação, e para mulheres, pessoas que nasceram com vagina, 20 dias de uso, você não se infecta mais. É um comprimido sem efeito colateral. Não é para todo mundo, porque não é todo mundo que tem várias relações sexuais desprotegidas. Mas para essas populações mais vulneráveis, funciona demais. Mas a orientação sempre é que use o preservativo, que use a camisinha, que é fundamental para evitar tudo isso. Mas o fator de acolhimento eu acho fundamental, né, doutor? Porque a pessoa, antigamente, né, voltando no tempo, todo o preconceito, de repente a pessoa fala, olha, eu estou com HIV, talvez eu esteja, tal. Quando ela é bem acolhida, já no primeiro contato com o primeiro funcionário, é fundamental, né? Exatamente, você falou tudo, Márcio. Um dos principais focos do nosso atendimento, inclusive, são os profissionais da recepção. Né? Somos uma equipe que trabalha junto, muitos estão lá como eu, meu primeiro emprego foi lá, primeiro emprego de carteira assinada, tinha acabado de acabar a residência, foi lá. Então, os profissionais são extremamente bem treinados para não fazer julgamento, para não ter qualquer tipo de preconceito ou estigma, entender as necessidades. Às vezes a pessoa está ali e ela tem que fazer tudo, porque ela só tem aquele momento, tem 2 horas. A gente já colhe os exames, já faz o que der para fazer de atendimento de enfermagem, de medicina, para agilizar a vida da pessoa, entendeu? A ideia é justamente isso, engajar cada vez mais. E você falou muito bem, cada pessoa tem uma forma diferente de lidar com essa questão de risco, HIV e outras ISTs. Eu faço um comparativo com a pílula, com a prevenção de gravidez. A mulher pode escolher como ela quer se prevenir contra a gravidez. Ela pode escolher, por exemplo, preservativo. Funciona muito bem, se você usar de forma regular. Mas ela pode escolher tomar o anticoncepcional. Mas ela pode escolher colocar um implante ou colocar um DIU. Então, hoje a gente tem várias formas de prevenção ao HIV e outras ISTs. Uma delas é a PrEP, outra é a PEP. PEP, profilaxia pós-exposição. Então vamos imaginar uma pessoa que sempre usa de forma correta o preservativo, em relações casuais, ela é bastante consciente. Mas teve lá um evento, uma festa, um churrasco, um carnaval, que a pessoa acabou não usando preservativo momentaneamente. Em até 3 dias, 72 horas, quem teve uma relação sexual desprotegida de risco também deve procurar imediatamente qualquer serviço de saúde. Se for de final de semana, feriado, vai ser referenciado lá para o HC. A gente tem serviço de cobertura 24 horas da infectologia. Se for dia de semana, pode ir direto lá no SAI, que ela recebe aí 2 comprimidos. Eu estou falando de profilaxia pós-exposição, após o acontecido. São 3 dias, 72 horas. Hoje, em 72 horas, a gente chega na China, se quiser. Verdade. É bastante tempo para refletir e procurar um serviço de saúde. São 2 comprimidos que a pessoa usa apenas por 28 dias. É a profilaxia pós-exposição. E também com 100% de eficácia. Então, veja, contra o HIV eu tenho a PrEP oral, um comprimido todos os dias, evita antes da exposição de risco. Tem a PEP, a profilaxia pós-exposição, para aquelas pessoas que já expuseram, tem o preservativo. Então, tem uma gama de opções. E isso está aumentando cada vez mais para que a gente consiga personalizar e aumentar as chances de prevenção e diminuir o número de casos novos, que como a gente discutiu, né? Eu estava vendo os dados aqui, ó, que no Brasil,
a gente quantificar aqueles 40, 45 mil casos, né, a gente teve, na verdade, um aumento de 17% nesses últimos anos. São 5 novos casos de HIV por hora no Brasil. Então não é pouco. Não é pouco. Não é pouco. Bom, são 7h22, nós estamos conversando no Primeiro Jornal com o médico infectologista, Dr. Alexandre Naime Barbosa. Nós vamos fazer um rápido intervalo, vamos tomar uma água e já voltamos. Entrevista. 7h25, voltamos com o Primeiro Jornal na Prever FM. Você acompanha pelo site preverfm.com.br, pelo Facebook e também pelo YouTube. Você pode interagir através do nosso WhatsApp 3440 1009. Doutor Alexandre, época de pandemia também foi uma época terrível para o mundo todo e para vocês, infectologistas, também foi um grande desafio, não, doutor? A pandemia da Covid-19, sem sombra de dúvida, vai ficar marcada em todas as gerações que a viveram, né? Nós não tínhamos nada parecido desde da gripe espanhola lá em 1918 e depois de 100 anos praticamente isso aconteceu de novo. Numa magnitude global, são pelo menos 7 milhões de vidas que se perderam no mundo e há dados científicos que mostram que esse número deve ter sido algo em torno aí de 2 a 3 vezes maior, entre 15 a até 20 milhões de óbitos, né? A gente sabe que muitos países, infelizmente, não têm estrutura para conseguir notificar, outros não têm transparência, né? A gente tem muitas dúvidas sobre os dados da China, mas fato é que o Brasil foi especialmente afetado. Nós tivemos 700 mil vidas perdidas no Brasil. O Brasil tem um excelente programa de notificação de óbitos, foram 700 mil pessoas, e isso é muito superior do que países que têm o mesmo grau de desenvolvimento. Então teve um excesso de óbito, infelizmente, no Brasil, por diversos fatores e, na verdade, não só os infectologistas, né? Toda a classe médica ficou sobrecarregada. Quero aqui lembrar e fazer um agradecimento, especialmente aqui na cidade de Botucatu, todos os especialistas, quer sejam médicos, professores ou residentes, foram deslocados das suas habituais funções. Por exemplo, um colega da cirurgia vascular, um dermatologista, um ortopedista, todo mundo em algum momento ajudou a atender pacientes com Covid, quer seja no primeiro atendimento, na fase leve ou em pacientes que já estavam indo para a enfermaria com Covid grave ou mesmo pacientes com Covid crítica na UTI. Foi um esforço em conjunto aqui no município, no Brasil também foi assim, né? E por sorte, nós vivemos numa cidade em que houve um alinhamento da política com a ciência. Vou fazer uma menção especial ao ex-prefeito Pardini, ao ex-secretário de saúde, o André Spadaro, que junto conosco lá da Unesp, com o professor Carlos, com todo mundo que se juntou, conseguimos fazer uma iniciativa fantástica de vacinação em massa da população de Botucatu, que virou um grande case de sucesso. E Botucatu não tem a mesma taxa de óbitos que o Brasil, foi muito, muito inferior, algo entre 5 a 7 vezes menos do que o Brasil. Não só por conta da vacinação, mas por conta também das medidas que foram feitas, né? Mas foi algo terrível, né? Muita gente pergunta, nossa, a pandemia foi muito boa para vocês infectologistas, porque vocês foram lançados à exposição, à mídia. Eu, pessoalmente, gostaria muito que não tivesse acontecido, primeiro porque a gente perdeu muitas vidas, né? Todo mundo tem a história de um conhecido, de alguém próximo, e outra porque a intensidade de trabalho ali foi insana. Espero que a gente tenha aprendido algumas lições, né? Parece que algumas ficaram mais difíceis de aprender, mas espero que a gente, em próximas situações de emergência que vão acontecer, a infectologia tem isso, né? Ela é dinâmica. Os micro-organismos, os agentes patogênicos, vírus, bactérias, fungos, parasitas, eles estão circulando por aí. Nós estamos vivendo aí, eu estava comentando com o Leandro, talvez a gente possa discutir isso numa oportunidade futura. Nós vamos viver esse ano a pior epidemia de dengue que o Brasil já viu. O sorotipo 3 está circulando de forma bastante importante. Nós estamos vivendo dias cada vez mais quentes. O aquecimento global, qualquer que seja a causa, está acontecendo.
as temperaturas médias estão aumentando, o Aedes aegypti, com as chuvas também, regime de chuvas cada vez maior, se prolifera. E o ano passado, que já foi péssimo, ano passado tivemos 6 mil óbitos por dengue no Brasil, recorde histórico. Esse ano já estamos com já nessas 3 primeiras semanas, com todos os recordes do ano passado batidos. Então, infelizmente, a gente vai continuar precisando discutir, né, doenças infecciosas, porque elas estão se alastrando. Norte da Argentina já está com graves epidemias de dengue, sul dos Estados Unidos, sul de Portugal, sul da Espanha, por conta justamente desse aquecimento que está pegando aí, lugares onde eram temperados, né? Estava falando com o Leandro aqui, não sei se vocês deram essa notícia no ano passado, uma tese de mestrado, de doutorado sensacional do pessoal da agronomia. Botucatu pulou, nesses últimos 20 anos, duas classificações. Acho que vocês deram essa notícia. Mudou a determinação do clima em Botucatu, né? Nós demos essa notícia assim. E isso para o Aedes aegypti é tudo que ele quer. Ele quer isso. Agora, doutor, o ano passado nós tivemos 17 mil, 13 mil casos de dengue em Botucatu, em torno disso, né, com algumas mortes, inclusive, e nós não tínhamos vacina, né? E me parece que o sistema funciona da seguinte forma: esse ano teremos vacina em virtude da quantidade de casos que tivemos no ano passado. Esses casos, digamos que a população também não dê muita atenção aos cuidados básicos, não deixar água parada e tal, esses casos não podem aumentar? Não, eles vão aumentar. Essa é a notícia ruim. Eu não quero aqui ser pessimista logo no começo do ano, mas não há como não aumentar. Por mais que, e sem ser bairrista, né, porque realmente eu sempre falo bem de Botucatu, por mais que a vigilância de saúde ambiental faça o seu serviço, na minha casa, acho que a cada 2 semanas bate um agente lá para ver se está tudo certo. Uhum. O pessoal está trabalhando já com drone para checar a calha, checar a piscina que não esvaziou direito. É uma luta que, lógico, tem todo sentido, mas que acaba sendo não completamente efetiva, porque o mosquito se adaptou muito e ele se prolifera em qualquer lugar. Às vezes é um pedaço de plástico, uma embalagem que ficou no meio de um parque de diversão ali das crianças. É muito difícil, muito difícil. Então a ideia não é eliminar, mas mitigar, diminuir ao máximo os focos de transmissão do Aedes aegypti, porque devido a essa questão que eu falei do aquecimento global e de maior volume de chuva, ele está se proliferando cada vez mais. E começou a circular, infelizmente agora, o sorotipo 3 do vírus da dengue. E por que isso é ruim? Porque há mais de 10 anos o que circula aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, estados circunvizinhos, foram o sorotipo 1 e 2. Quando a gente tem dengue, a gente só fica imune contra aquele sorotipo com o qual tivemos contato. Então, se eu tive dengue tipo 1, eu só sou imune contra ele e posso ter mais 3 episódios. Posso ter pelo 2, pelo 3 e pelo 4. Então, primeiro isso. Segundo, que as outras infecções, as reinfecções subsequentes, são geralmente mais graves. Então, quem já teve, por exemplo, dengue pelo tipo 2, quando tem pelo tipo 3, a dengue pode ser aquela dengue que precisa de internação ou aquela dengue que pode ter sangramento. Então, tudo isso preocupa muito, porque o número de casos vai aumentar, a população suscetível ao sorotipo 3 e os casos tendem a ser mais graves. Por conta disso, o Ministério da Saúde já na primeira semana criou um COI, que é um Centro de Operações de Emergência, justamente para auxiliar municípios que já estão completamente... Rio Preto. Rio Preto, a situação lá já é de emergência em saúde pública. Então você já tem uma situação lá de superlotação de todos os serviços de saúde, desde as unidades básicas até os hospitais de referência, com já um grande número de óbitos já em 2025, por conta de ser uma cidade muito quente, uma cidade que tem um adensamento populacional, as pessoas moram muito perto, né, uma das outras. Então, lógico que Botucatu não vai ter a mesma magnitude, como eu disse, a gente tem um excelente serviço do pessoal da vigilância ambiental, tem também toda uma rede básica de saúde muito boa. Nós tivemos até, a gente sempre lamenta óbitos, mas poucos óbitos em relação ao Brasil, quando compara 2024, né?
Mas fato é que a gente precisa falar sobre dengue e a população fazer o seu papel, né? Realmente, pelo menos uma vez por semana, uma patrulha militar na casa ali, ver tudo que pode para eliminar qualquer foco do mosquito Aedes aegypti. Doutor, e quais são as razões para essa circulação do sorotipo 3? Uma ótima pergunta. Justamente o fato em que eu tenho indivíduos suscetíveis. Então, quando eu tenho grandes epidemias, olha que situação que o Brasil está vivendo. Desde 2021, a cada ano a gente está batendo recorde de número de casos e do número de óbitos no Brasil como um todo. Lógico que isso acontece nos estados mais populosos, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, grandes epidemias em Goiás e Tocantins, são locais muito quentes e com grande adensamento, né? Quanto mais próximo as pessoas vivem, pior. O mosquito ele não voa muito longe, por isso que a gente fala que tem que tomar conta da casa, mas também tem que conversar com o vizinho. Ele não consegue voar mais do que 200, 300 metros em linha reta. Ele não vai sair, por exemplo, de um quarteirão e ir para o outro, né? Então, tem isso. Mas quando as pessoas vivem em grandes conurbações, por exemplo, prédios, condomínios, ou mesmo, pior ainda, favelas, onde você não tem escoamento de água, muitas vezes não tem esgoto, isso se intensifica. E aí, há um momento em que as pessoas tiveram tanta dengue por um determinado sorotipo, que aquele sorotipo não circula mais, porque está praticamente todo mundo imune. Por exemplo, o sorotipo 1 e 2 que eu citei, que uma parcela da população já teve contato. E aí entra o sorotipo novo, em que todo mundo é suscetível. E aí ele começa a causar um grande número de casos, porque ele circula mais entre as pessoas. As pessoas não têm, entre aspas, o que a gente tem de conceito de imunidade de rebanho pelo próprio contato com o vírus. Mas mesmo assim, no estado de São Paulo como um todo, é baixo o contato com o vírus da dengue. 25% da população já entrou em contato com algum sorotipo, o que significa que pelo menos 75% da população é suscetível a qualquer um dos 4. Doutor, e quem foi imunizado 2024, tomou a vacina contra a dengue, por quanto tempo ela é válida? E essa pessoa que foi imunizada, ela está imunizada contra o sorotipo 3? Sim, a vacina, primeiro é importante falar, Márcio, é uma vacina de vírus atenuado, são 2 doses, uma vacina que está disponível no sistema público. Aqui no município de Botucatu não foi um dos municípios que foi contemplado ainda, talvez isso possa ser revisto para 2025. Isso é uma estratégia do Ministério da Saúde, justamente para locais onde você tem um maior número de casos e um maior número de óbitos. Devido a tudo isso que eu falei, e Botucatu tem um sistema de saúde ambiental muito bom e de atendimento à saúde muito bom, o Botucatu não foi privilegiado com a vacina porque consegue controlar de forma boa ou muito boa a epidemia. Mas é lógico que seria vantajoso se a gente conseguisse vacinação para dengue aqui em Botucatu. Segundo ponto, é uma vacina que funciona muito bem, protege contra todos os sorotipos, principalmente contra as formas graves, que são as internações e os óbitos. É 90% de redução de hospitalização e óbito, o que é ótimo. Não tenho dúvida. 60% a 70% de proteção contra casos leves. Então, em 60% a 70% das pessoas, a pessoa nem vai ter febre, nem vai ter aqueles sinais mais leves, mas a proteção contra formas graves é que chama a atenção. 90% de proteção contra hospitalização e óbito. Só que, como é uma vacina nova, a produtora, que é uma indústria farmacêutica japonesa chamada Takeda, ela tem uma limitação de produção. Então, ela consegue produzir um número limitado de doses. O Brasil compra todo o estoque. Então, não dá para vacinar todo mundo. E a faixa etária escolhida foi de 10 a 14 anos, porque é a segunda faixa etária com maior número de óbitos. A maior faixa etária, sem sombra de dúvida, são as pessoas acima de 60 anos. Vou contar aqui um histórico pessoal. Meu pai mora em São Paulo e ele teve dengue em abril do ano passado, sorotipo 2, e quase morreu. Então, na UTI, eu estava no exterior na época, tive que voltar correndo, estava num congresso,
Voltei às pressas, na UTI quase um mês, ele já tem 77 anos, quase morreu. Então, a dengue é muito mais grave em pessoas que têm 60 a mais. Só que veja, se eu pegar para tentar vacinar toda a população 60 a mais no Brasil, não tem estoque. Então foi escolhida uma população em que isso é factível em algumas cidades. Então nós aguardamos cada vez mais, esse laboratório está fabricando um quantitativo maior de vacinas e há uma expectativa muito positiva em relação à vacina brasileira, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, que já está em fase de pedido de autorização junto à Anvisa. É uma vacina de apenas uma dose, o que facilita muito. Essa que eu falei, que já está no mercado da Qdenga, que é da Takeda, elas são 2 doses. Mas também no começo a limitação de produção. O Butantan já falou que num primeiro ano, assim que for autorizado, é 1 milhão de doses. É pouco, né? O Brasil comprou, por exemplo, essa da Takeda, na primeira compra de 2024, 6 milhões de doses, que dá para vacinar 3 milhões de pessoas, porque são 2 doses. Esse ano, 7 milhões, 3,5 milhões de pessoas. Então, tem esse problema ainda de produção em nível global. Mas um dia a gente vai chegar numa situação, né, que vamos poder ter grande parte da população imunizada. Até lá, vale a mensagem que a gente vem falando desde a década de 80, né, Márcio? Que é a questão de eliminar água nos pratinhos dos pneus e todas... Tampinha de garrafa. Tampinha de garrafa, tudo isso. Doutor, e por que esse movimento que já aconteceu em boa parte do mundo e chegou ao Brasil alguns anos atrás, do movimento anti-vacina, né? Isso é terrível. E a gente já entrevistou várias pessoas aqui sobre determinada campanha de vacinação, essa campanha ser massificada, de reiterar a informação e não consegue atingir aquele percentual. Por que isso, doutor? Esse problema, Márcio, até ganhou um nome científico no meio da pandemia, né? Se chama hesitação vacinal. Vamos voltar um pouco no tempo. Até os anos 2000, começo dos anos até 2005, 2010, a gente não tinha esse problema. E a grande questão é que a massificação da informação, e vocês trabalham com isso, né? Vocês trabalham numa mídia tradicional, que é o rádio, né? Vocês até têm mídia social, mas vocês sabem muito bem que a partir do momento, né, que as mídias sociais deram voz para todo mundo, hoje em dia, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo tem lugar de fala. Isso é muito bom, isso é democrático e é importante. O problema é que muitas pessoas ou organizações ou grupos também começaram a disseminar notícias falsas, né, conhecidas como fake news, com diversas intenções. Desde teorias conspiratórias, porque as pessoas acreditam nisso, né? Tem gente que acredita que o homem não chegou na Lua, que a Terra não é redonda e por aí vai. A vacina vai implantar chip. Que a vacina vai implantar chip. Até pessoas que ganham dinheiro com isso. Fake news dá dinheiro. Dá dinheiro. Vocês sabem da própria imprensa a questão da monetização do clique, né? Se você põe uma notícia, você sabe, uma manchete fala tudo, mesmo que ela reflita parcialmente o que aconteceu, a pessoa vai clicar e ali você ganha dinheiro. Basicamente é isso. E aí, as pessoas perceberam que, como vacina era algo que todo mundo tinha arraizado, né? O Brasil tinha taxas de coberturas fantásticas, por exemplo, com vacina contra sarampo, a tríplice viral, poliomielite, a gente erradicou. Uma doença gravíssima. Quem tem mais de 50, 60 anos conhece alguém que ficou sequelado ou que morreu de poliomielite. Então, o Brasil erradicou uma série de doenças ou controlou uma série de doenças porque tinha um Programa Nacional de Imunização que todo mundo confiava. E aí, alguns grupos começaram a questionar por motivos que eu, como além de ser médico, sou cientista, sou um professor, não tenho fundamento. É óbvio que todas as vacinas, e eu sou muito honesto e claro, qualquer medicação, qualquer vacina, sim, tem os seus eventos adversos e a gente precisa discutir sobre isso, mas sempre que você pensa em estratégia de imunização, de vacinação, você põe a relação custo-benefício. O que eu vou ter de benefício versus o que eu vou ter de evento adverso.
Vou dar um exemplo que tem pouca hesitação vacinal, todo mundo se vacina, mas que as pessoas não falam muito. Febre amarela. A vacina de febre amarela é uma vacina de vírus atenuado. A cada 500 ou 1 milhão de doses que eu faço na população, é uma dose para a vida toda, eu posso ter um evento adverso grave, posso ter um óbito. Mas se eu não vacinar essa população e ela ficar exposta ao vírus, eu vou ter entre 500, 800 ou talvez 1.000 óbitos por febre amarela. Então, em saúde pública, em saúde preventiva, a gente pensa em relação custo-benefício. É muito melhor eu proteger 1.000 pessoas, pensando, mesmo levando em consideração na balança, que eu posso ter um evento grave. Esse é o racional. Eu estou falando de um evento grave de febre amarela que é óbito. Em relação às outras vacinas, dificilmente a gente tem eventos adversos graves. Mas, para ganhar lugar de fala na pandemia, muitas pessoas começaram a falar contra as vacinas. Eu lembro de uma entrevista, o Leandro vai pegar isso na memória, era abril de 2020. A discussão não era nem vacina, a discussão era tratamento precoce, aquele povo maluco que usava cloroquina, ivermectina, ozônio para tentar tratar a Covid. E aquilo se polarizou, a gente tem vários exemplos, né, de tanto a grupos ligados a questões políticas ou outras questões. E eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, porque estavam saindo os primeiros estudos de vacina e as vacinas estavam previstas para o começo de 2021. Eu lembro muito bem que eu falei o seguinte, e isso está em destaque: não podemos politizar as vacinas como está acontecendo com o tratamento precoce. Ah, mas foi exatamente o que o pessoal fez. Porque sempre que você tem um senso comum em relação a alguma coisa, se você fala o contrário, você vai ganhar espaço. Verdade. Isso tem destaque pode ser maior, inclusive. Exatamente. Chama a visibilidade pelo contraditório. E as pessoas exploram isso. Se vocês colocarem uma premissa que todo mundo tem que fazer e que isso vai fazer bem para a população, alguém que fala o contrário vai ganhar visibilidade, mesmo que não tenha nenhum fundamento. Esse é o motivo principal da hesitação vacinal. E como muita gente não consegue ter filtro para essas informações ou acaba por questões pessoais acreditando nisso, as taxas de vacinação, infelizmente, eu nem estou falando de vacina Covid, falando de vacinas do calendário básico. A Covid já faz parte do calendário básico, mas a vacinação, por exemplo, com tríplice viral, não chega a 70% no Brasil. Tríplice viral que é feito para criança. Voltamos a ter casos de sarampo, epidemias de coqueluche e tudo mais. Terrível, né? Doutor Alexandre, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui. Claro que vai ser convidado outras vezes. Espero trazendo boas notícias, que a população tenha mais consciência, né? A gente agradece imensamente a sua participação, viu? Eu que agradeço o convite, Márcio, toda a equipe aqui da Prever FM, todos os ouvintes. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.